dia a todos. Felizes? Graças a Deus. Vamos falar com Deus então. Fecha os olhos. Pai querido, Pai amado, estamos, meu Deus, nessa madrugada, iniciando, meu Deus, essa quinta-feira, e já estamos dando as primícias, Senhor, e já sabemos que será a melhor das nossas vidas até então. Meu Deus, não há plantio, Senhor, que se o Senhor, meu Pai, permitir, obviamente, que ele não venha, meu Pai, frutificar de uma maneira abençoada, poderosa, transformadora, de uma maneira que aviva, que levanta, que sustenta, que restaura. Nós acreditamos no Senhor, por isso que estamos aqui, meu Deus, mastigando a nossa carne, não dando, meu Pai, o que realmente o corpo pede, porque o corpo, meu Pai, ele exige o tempo, meu Pai, ele exige descanso. Mas, meu Deus, se fosse para a carne, muitos estão passando dias, meu Pai, brincando na praia, em festas. Mas nós estamos aqui, meu Deus, pedindo para que o Senhor, meu Pai, aceite esse pequeno sacrifício, pois grande foi o seu. E sabemos, meu Pai, que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Nós queremos acelerar processos, meu Deus. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor destrave, desamarre, acelere, restaure, levante. Nós cremos, meu Pai, que essa semente que está sendo jogada, ela vai frutificar pela sua graça, pela sua misericórdia, meu Deus. E pedimos, meu Pai, que o Senhor guie, meu Deus, a todos nós. Sustente a todos nós. Meu Pai, nós colocamos a nossa vida em suas mãos. E pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude. Meu Pai, tira as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, as mordaças das bocas, meu Pai, da nossa boca. Meu Pai, que essa reunião, esse trabalho da Casa Firme, relacionamento com Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, aceite nosso sacrifício, pois grande e poderoso foi o seu. Muito obrigado, meu Deus. Guie, meu Pai, essa reunião. Que não seja eu, mas seja o Senhor, colocando, meu Pai, a tua mão em todos os, meu Pai, em todos os aspectos, desde a oração, a palavra, as direções, que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Nós agradecemos e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar e nos abençoar nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 14. O que realmente eu quero vai começar no versículo 10, mas eu vou começar no versículo 14. Essa palavra, a palavra que hoje eu vou falar, né? Hoje nós vamos ouvir aqui, é sobre as vozes. Mas pode deixar no versículo, no primeiro versículo 1. Mas eu gostei tanto desses primeiros versículos, porque mostra que Deus, ele tem a soberania, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do problema, ele tem o controle da solução. Ele tem o controle da pergunta e ele tem o controle da resposta. Nós não podemos tirar a soberania de Deus. Hoje eu ainda estava falando com uma pessoa e ela falou, mas tal pessoa, tal, né? Eu não tenho controle se ela decidiu acordar e falar e agir dessa maneira. Essa pessoa não é o problema. Eu falei para ela, essa pessoa não é seu problema. Deus tem o controle de tudo. Ele usou essa pessoa para lapidar. Ele usa pessoas para nos lapidar, ele usa pessoas para nos abençoar. Ele usa a pessoa para nos colocar no canto da parede e usa pessoas para abrir a porta também, para fechar e para abrir. Então aqui mostra um Deus estrategista, um Deus extremamente inteligente, um Deus que ele está preocupado com um processo. Repita comigo, processo. Então vamos começar no primeiro aqui.
O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que volte a acampar perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampem à beira do mar, de frente para Baal-Zefon. Então o faraó pensará, olha como Deus, ele planeja tudo. Parece até que você vai falar, bispo, mas Deus ele tem o poder de fazer até o faraó pensar. É claro que ele tem. Mas ele, quem melhor do que o Criador para conhecer a criação? Isso que me encanta. Então o faraó pensará, veja só, os israelitas estão andando sem rumo. Eles estão presos entre o deserto e o mar. Ele não sabe o que faz. Olha aí, tá vendo? Pediram para sair. Eu permiti. E agora eles estão lá sem rumo. E Deus sabia que ele ia pensar assim. Deus sabe como o inimigo pensa. Às vezes a gente acha que tal parente que veio me trazer um problema, ou o meu colega de trabalho, ele revelou uma situação para o meu patrão e eu fiquei pior na história. Ou o filho, até mesmo o filho pensa, nossa, mas eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, e ele contou para minha mãe, ele contou para o meu pai, agora me prejudicou, alguma coisa assim, achando que as pessoas... bispo, mas a pessoa não tem o livre-arbítrio, ela tem o livre-arbítrio, mas com a condução de Deus. Deus ele dá a opção de você fazer ou não fazer. Aqui é muito claro. Então o faraó pensará, veja só, os israelitas estão andando sem rumo, eles estão presos entre o deserto e o mar. Eles não sabem o que vão fazer. Mas nós não somos um povo sem rumo. O mundo às vezes acha que nós estamos perdidos, mas nós estamos mais confiantes ainda. O mundo não sabe por que a gente tem paz. Por quê? Porque o mundo não tem paz. O mundo não sabe por que a gente não confia, não, mas... a gente ouviu muito disso nesse tempo, né? Olha os negacionistas aí. Olha os negacionistas. Nós temos uma fé muito clara. A nossa fé em Deus. Não importa o que vai acontecer lá fora. Importa o que Deus quer. 4. Então, endurecerei o coração do faraó e ele perseguirá o meu povo. Deus ele tem o controle da perseguição, ele tem o controle de endurecer o coração do inimigo. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu só pedi, esses dias ainda eu estava falando com uma pessoa e ela falou assim para mim, bispo, olha, meu patrão, ele está bem difícil, bem complicado, porque ele não me permitiu, ele não me liberou aos sábados eu evangelizar. E eu só pedi um sábado para ele. Nossa, mas que complicado, tal, ele é difícil, tal... E às vezes a gente não sabe o motivo, a gente fica questionando, meu Deus, me tira do emprego, me tira tal lugar, mas peraí. Olha para o contexto, em vez de olhar para o texto, somente para a frase, somente para um versículo, não tira o versículo do contexto, há um contexto em cima disso. Peraí, esse trabalho como é? Bispo, estou vendendo demais, estou ganhando muito bem e tal, mas ele não permitiu ir no sábado. Peraí, não olha para um ponto, olha para a frase inteira. Deus não faz as coisas sem pensar. Deus ele tem toda uma direção para nós. E aqui é muito claro. Até mesmo aqueles que nós achamos que vai ser da maneira, às vezes a gente tem um projeto na nossa mente. Às vezes a gente vai, fala, meu Deus, eu quero esse cliente. Eu quero que assina assim, tal dia, e que ele vai comprar 90% da minha mercadoria. Deus ele não manda um cliente, mas ele manda 10, que cada um compra 10%, que torna 100%. Ou manda 9, que se transforma em 90%. Às vezes a gente quer esperar de 1, mas Deus manda 9. Às vezes o plano é do homem, mas o projeto, né, tudo que vai acontecer vai ser de Deus. Aqui é muito claro. E ele perseguirá o meu povo. Quem fez o faraó perseguir foi o próprio Deus. Deus podia ter feito mudar a cabeça de Dário para Daniel não entrar na cova? Claro que podia. Podia, Nabuco também podia. Podia ter feito Saul parar de perseguir Davi? Claro que podia. As coisas poderiam ser muito mais fáceis.
Mas Deus não quer assim, tem um projeto, tem um contexto. E Ele perseguirá o meu povo. Olha, quando a gente vê esses filmes, hoje ainda eu passei uns dois trechinhos ainda do filme A Insanidade de Deus. A gente vê que é um povo que realmente, tanto que a parte dos chineses ali, eles, na hora que ele pergunta pro cara, né? Mas outro lugar do mundo eles falam de Deus, tal, né? Eles conhecem, eles são perseguidos. Não, tal lugar, tal. E eles não entendem, porque é um isolamento tão grande, eles não têm acesso a nada, que eles não sabem, parece que aquele mundo só existe a China no mundo. Eles não sabem nem se tem qual os outros países. E como é os outros países? Se o Brasil tem perseguição, se nos Estados Unidos tem perseguição, eles não sabem. Pode até saber que existe um país, mas não sabe como é lá. E a gente tem acesso a tudo. Você só precisa dependendo da sua internet, você precisa de 5 segundos para saber como está na China agora. Eu posso jogar no celular agora e eu vou descobrir exatamente qual é a temperatura da Rússia, a temperatura da Coreia do Norte. Por quê? Porque é um satélite. Nós estamos ligados a tudo. Agora, o povo de lá não está ligado a nada. E aqui, quando a gente vê que nós temos essa liberdade, nós vemos também que esse excesso de liberdade traz comodidade também. Eu falei uma vez aqui, acho umas 2, 3 vezes, que T.L. Osborne, um dos maiores evangelistas do mundo, ele disse que quando ele pregava na América, os milagres não aconteciam. As coisas eram muito mais demoradas. Era como o próprio ainda, o trechinho que eu passei ainda, que aquele pastor, esqueci o nome do pastor lá, ele diz que 90% dos batistas que nasceram, viveram e morreram dentro das igrejas batistas nos Estados Unidos nunca falaram de Deus. Não falaram, não pregaram, não evangelizaram quando tiveram oportunidade. Não sei as estatísticas, não sei de onde ele tirou, mas ele afirmou isso aqui. Então, eu penso que, como T.L. Osborne ele disse, que na igreja nos Estados Unidos ele pregava a palavra, mas o povo tinha comichão, levantava toda hora para ir no banheiro, beber água, fazia de tudo. Era muito cômodo. Bíblia tinha em qualquer lugar. Ar-condicionado, cadeirinha almofadada, aguinha gelada no bebedouro, pastor 24 horas online, WhatsApp ativo, ligava, tinha palavra, programação toda meia-noite, está liberando o programinha da bispa. Então, a liberdade traz a comodidade. Agora, tudo que tem abundância, há um desperdício. Mas quando tem em escassez, há uma valorização. Eu lembro que um tempo atrás, uns anos atrás, tinha uma pessoa que eu fazia sempre reunião de setores toda segunda-feira, e essa pessoa ela cuidava da assistência. E ela cuidava muito bem. Mas algumas vezes que ela não podia estar na assistência, ela deixava a chave com alguma voluntária e essa voluntária descia e pegava o que ela precisava na assistência. Mas o que gerava isso? Na época a gente ainda era da Celso Garcia ainda, eu lembro. E essa pessoa ela ia, ele não estava lá, ela descia e pegava as coisas na assistência e depois voltava. O que acontecia? Algumas vezes sobrava comida. Era usada, era. Mas qual é o meu ponto, onde eu quero chegar? Quando você chega numa assistência, ela está cheia de comida, muitas vezes você não traz aquele olhar que aquilo só chegou pela misericórdia de Deus. E não é que tem muito. Você não pode olhar o de hoje, você tem que saber que 100 pessoas vão comer no mesmo dia. E se Deus não mandar, vai faltar. Mas dependendo da pessoa, do voluntário que está lá, ele pode achar que está sobrando, e daquela maneira ele não vai trabalhar de uma maneira que eu preciso ter um cuidado, aquela comida é santa, tem que ter um cuidado.
Eu não posso pegar um macarrão e secar alguma coisa no chão. Se tiver um bichinho, eu jogo fora. Não, eu limpo. Se o arrozinho tem um bichinho, não, eu preciso coar, jogo no sol, os bichinhos saem, eu reembalo, lavo. O feijão é a mesma coisa. Mas se o voluntário não estiver muito atento, ele pode pegar e jogar fora. Por quê? Porque é abundância. Isso é na vida. Eu lembro quando começou essas regras aí da pandemia, corta dali, corta dali, corta ali. Eu lembro de senhorinhas, né? Eu lembro não, eu vi isso aí na reportagem. A mulher foi lá, mora sozinha, e pegou 20 sacos de arroz de 5 quilos. Aí você pensa, não, tá esperando mesmo um apocalipse mesmo. Tá parecendo que depois de alguns dias ia aparecer zumbi no cercado, na casa dela, tal, aparecer aquelas coisas de filme, né, que a gente vê de Hollywood, né? Porque aí ela estava esperando isso. Mas a gente vê nesse momento, se você não tiver uma mentalidade cristã, de confiar em Deus, você age da mesma forma. E nesse momento, os que pregam na internet, vamos ter empatia, vamos dividir. É agora que no momento de crise, pega todos os sacos e esquece de todo mundo. Aquele saco deve estar comendo até hoje aquele arroz. Deve estar estragado, deve ter ainda uns 20 sacos, no mínimo 15 sacos ali sobrando. Porque nesse momento você é o egoísta, você só pensa em você, você só pensa na sua família. E a gente não foi criado para isso. A gente foi criado para olhar, cuidar do próximo. Você transborda, ama o próximo como a ti mesmo. Você ama o próximo e perdoa o próximo, querendo ou não, porque isso é uma lei bíblica. O perdoar, às vezes a pessoa confunde que o perdoar, você está achando que você tem que andar de mão dada e ir para o cinema junto. Não. Perdoar é você perdoar no seu coração. Você não precisa conviver com essa pessoa. Mas você precisa perdoar. Não importa o problema que aconteceu, importa que você é servo de Deus. Eu vi esses dias atrás um policial da rota falando que ele foi e ele tinha matado o filho de uma senhora, né? O rapaz traficava, teve tiroteio com a polícia e tal. E aí, vocês sabem, aqui, pelo menos aqui, quem conhece a rota não é muito de perdoar, não. Então, eliminou tudo. E depois essa mãe chegou, viu o filho lá, né? E ela foi falar com os policiais. E ela falou o seguinte para eles. Eu quero que vocês tenham paz, tá? Tenham paz. Porque eu orei por esse filho. Eu levei ele para a igreja. Eu busquei para ele ser batizado. Eu orei, eu busquei, eu botei ele em campanha. Eu fiz de tudo. Mas ele não quis. Então eu quero que vocês tenham paz. Vão embora, eu perdoo vocês. Que ímpio faria uma coisa dessa? Se você não tem uma fé dessa, não é nem um assunto isso aqui. Se a gente não tem uma fé dessa, desse tipo de... uma fé profunda, uma fé verdadeira dessa, você não faz uma coisa dessa. Não tem nexo isso. Isso aqui é uma loucura para o mundo. Uma mulher que ela vê que fez de tudo. E viu que quem chamou foi Deus. Não importa, eu não sei ali se aquele rapaz tinha Deus ou não, eu não sei se ele estava na hora certa, no momento errado, ou no momento errado, na hora certa, eu não sei o motivo. Mas ela falou que ela a vida inteira lutou por esse filho e ele estava morto. Agora, os policiais não entenderam. Ele falou assim, esse cara ele falou assim, que olha, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eles se assustam, até quem mata se assusta. Porque eles estão acostumados, o cara encostar a mão no cara, já vem aqueles 500 pessoas jogando pedra, a polícia, e vai matar. Mas não, né? O bispo ainda falou ainda no domingo aqui, né? O pessoal prega desarmamento, mas os caras que faz a proteção têm arma. O pessoal prega que não pode ter arma, mas os caras estão tudo armados. Quer desarmar o povo, não quer desarmar eles. Então, a gente confia em Deus, mas a gente não pode ser hipócrita
e achar que as coisas não têm um motivo aqui. Então endurecerei o coração do faraó e ele perseguirá meu povo. Eu sei que vai acontecer. Vou endurecer o coração desse marido, vou endurecer esse coração dele. Não estou dizendo o que é, mas pode ser. E ele perseguirá meu povo, todavia eu serei glorificado com o que vou fazer com o faraó e com todo o seu exército. E com todo o seu exército. Aí os egípcios vão saber que eu sou o Senhor, os israelitas fizeram o que o Senhor mandou. 5. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, ele e os seus oficiais mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Como fomos deixar que Israel parasse de nos servir? Faraó mandou preparar logo a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Cada um era chefiado por um oficial de comando do exército egípcio. O Senhor endureceu o coração do faraó, mais uma vez o rei do Egito, e este perseguiu o povo do Egito, que marchava de maneira vitoriosa. Todas as forças armadas do Egito se lançaram à perseguição, com todos os soldados da infantaria, a cavalaria e os carros de guerra do faraó. E alcançaram os israelitas em Pi-Hairote, junto ao mar, em frente de Baal-Zefon, onde estavam acampados. Olha que coisa interessante. Quantas vezes a gente acha, como eu vou pagar esse boleto? No dia 9... ou melhor, no dia 10, às 5 da tarde, às 17 horas, Deus abre uma porta e o boleto é pago. É impressionante. Isso é para testar a nossa fé. Todas as vezes será assim, não se surpreenda. Deus não quer que tenha um resquício de dúvida, incredulidade, medo nos nossos corações. Ele quer que nós andamos por fé. O por fé é isso. É você estar lá, na frente do mar, nada foi aberto, atrás está todo mundo chegando, todos os problemas estão chegando e não vai vir para conversar, não vai vir para negociar, vai vir para matar, vai vir para escravizar e agora vai ser muito pior. E o que sobra? Sempre vai ser Deus. A nossa fé vai ser testada. E nós somos refinados dessa maneira. O refinado no fogo. 10. De repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés: para morrer desta forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existe túmulos para nós? Isso olha, por isso que eu falo que o poder da palavra é muito real. A gente vai ver umas 200 vezes essa frase deles. Para morrer dessa maneira, era melhor nós termos ficado lá. Por que você nos tirou de lá? Agora ele era o culpado. Né? Como se diz, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Agora, a gente não vê que agora eles eram livres. E já não estava sendo subjugados dessa maneira. Ou você acha que lá não existe túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? 12. Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos: deixe-nos em paz. Você percebe, gente? A gente já está no terceiro versículo. Deu tempo de falar tudo isso? Quem está atrás, está lá, não dá tempo de nada. Você está lá com o problema, você nem pensa. Agora, eles fazem um discurso.
Você vê que isso estava dentro deles. E como vai sair? Só espreme, você só tira o suco do limão quando é espremido. Você só tira o suco da laranja quando é espremido. Quando você espreme, vai sair. Se você espreme um covarde, sai covardia. Se você espreme um mentiroso, sai mentira. Se você espreme um traidor, vai sair traição. Se você espreme um incrédulo, vai sair incredulidade. Deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravo dos egípcios do que morrer nesse deserto. Moisés respondeu ao povo: não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer. O Senhor já tinha feito alguma coisa, sim ou não? Naquele momento, já tinha feito alguma coisa, sim ou não? Ainda naquele momento, não, já tinha tirado eles de lá. Mas naquele momento, o que era? Era vozes. Sabe o que acontece? Quando já viu quando... Eu não sei quem... Eu fui criado, né, na fazenda, vivia lá. Eu lembro quando um peru começava a gritar, todo mundo gritava junto. Blu, 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 blu. Começava um, começava o outro lá no canto. Quando uma galinha começa a gritar, a outra começa a gritar. Quando uma angola começa a falar, tô fraco, chega mais 10 gritando. Quando chega um ganso, os gansinhos saíam lá do rio, chegava aí, começava um, começava o outro. Então a gente até brincava, dava um grito, né? E o peru, aquela coisa lá atrás. E a mesma coisa aqui, começam a gritar, começam a reclamar, os outros começam a reclamar. Sabe por quê? Porque está dentro. Se você está do lado de um corajoso e começa a falar, o cara já nem te ouve mais. Dá licença, com você não ando, rapaz. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Gladiador, que quando a primeira cena, depois que o Russell Crowe, ele vai, né, vira escravo, tal, e aí vai na primeira batalha deles lá, tá lá o cara, o fortão do lado, eles estão acorrentados junto com o outro, e o fraquinho lá tá um fortão lá, corajoso, tal, mas o outro já estava fazendo xixi ali. E aí você viu, tava já tudo molhado. O Russell Crowe já deu um passo para trás, porque ele já sabia que ele vai ser o primeiro a morrer. O outro cara do lado, ele já preparou. E aí quando abriu, eles já foram para a batalha, esse só começava a gritar. Ah! E gritava para todo lado, tal. E ele foi o primeiro a morrer. O que aconteceu? O cara lá pegou, cortou o braço, né? Porque ele já estava morto, e foi lutar só com ele e o braço do outro ainda pendurado. Não adianta, quando a gente se vê na frente de um problema, vai sair isso aí. Ou nós entendemos que a coragem vem de Deus, Deus é um Deus corajoso, Deus não fala de medo, Deus não fala de covardia, Deus não é esse Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, nós ficamos machos, as mulheres ficam fortes, os homens também. Esse é o Espírito. O Espírito Santo, ele tem, eu já falei sobre as virtudes do Espírito, o encorajamento. O Espírito Santo, ele traz o encorajamento, ele traz o auxílio, ele é auxiliador, ele é encorajador, ele é consolador, ele é conselheiro. Então, pode voltar ali, versículo. Então, não tenham medo, não fiquem com medo. O medo faz a gente cegar. Todas as vezes que se você vai fazer uma prova na escola, faculdade ou num concurso, se você ficar apavorado, você esquece tudo. Ainda tem uns neuros que eles falam que ativa um momento, o medo ele ativa uma outra área do cérebro que traz amnésia. Então toda vez que você fica com medo, apavorado, sempre aquela frase, deu branco, você não lembra de nada. Então, não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Moisés já tinha falado, para trazer o povo até lá, ele já deve ter falado e pregado muito para eles. Falado o que Deus ia fazer. Eles viram o que Deus fez no Egito. Eles viram as pragas. Eles já estavam vivendo um milagre ali naquele momento. E por que não estavam lembrando que Deus é esse? Se Deus fez tudo aquilo, por que Ele faria nós morrermos naquele momento, naquela hora, naquele lugar, por aqueles inimigos? Nós precisamos lembrar o que Deus faz.
Nós temos que lembrar que Deus já nos ajudou em situações muitas vezes muito maiores. Tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão nunca mais. Muitas vezes Deus está pedindo que você se levante essa voz solitária. Essa voz no meio dos medrosos, essa voz no meio dos covardes, e você venha trazer o encorajamento de Deus. Aquele homem, ele era o esquisito no meio dos covardes. Ele era o estranho no meio dos medrosos. Quantas vezes, ao invés de você se levantar, essa aqui é minha fé, ponto final. Ah, mas você, não estou te perguntando nada. Você não paga as minhas contas, e mesmo se paga, eu não te devo esse tipo de satisfação. A minha fé é essa. E se eu não confio na minha fé, aquela que o Espírito Santo muitas vezes me confirmou, eu vou acreditar na sua. Muitas vezes a manada, eu não sei se vocês já viram aqueles programas de Discovery Channel, e muitas vezes, para passar a manada de 1.000, dos 2.000 bois, precisa entregar alguns para os jacaré, né? Para eles ficarem lá e se alimentar enquanto os outros vão passar. É interessante que Deus, Ele trabalha sempre da mesma forma. Crises acontecem todos os dias, problemas vêm, batem na nossa porta, mas o que está saindo de nós? Porque já vimos a glória de Deus, já vivenciamos a glória de Deus, já testemunhamos a glória de Deus, já vimos testemunhos de pessoas que viram, estão vendo a glória de Deus. Como eu estava falando aqui do T.L. Osborne, lá na África ele viu cego enxergar, ele fala sobre isso, e tem fotos também. Cego, surdo, mudo, ele fala que já viu morto ressuscitar, ele foi um instrumento de ressuscitação de mortos na África. Mas muitas vezes nem um emprego, muitas vezes nem ajeitar uma situação simples na América estava conseguindo. Nós limitamos a Deus. Deus, Ele nos ensina e nos mostra com tantos exemplos, como a gente está vendo mais um aqui, que Ele é o mesmo Deus, que Ele não mudou. A gente vê, a gente acompanha, e quando, no momento que é para a gente gritar essa voz solitária no deserto, que vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Quantas vezes você chegou na frente de um problema e você já falou, não, pode esperar que Deus vai fazer. Não, mas você não sabe. Pode esperar que Deus vai colocar a mão. Vai ser hoje. Porque os egípcios que vocês estão vendo, os problemas que vocês estão vendo, a dificuldade que vocês estão vendo, a doença que vocês estão vendo, esse problema financeiro, esse problema no casamento, esse problema na saúde, esse problema emocional, nunca mais verá. Está aqui. Não os verão nunca mais. Repita comigo. Não verei nunca mais. 14. O próprio Senhor vai lutar por vocês. Quantas vezes a gente se esquece do básico? O básico é isso. Deus está conosco. Por que a gente se esquece do básico? Por que a gente complica algo tão simples? Deus, Ele quer que a gente faça orações simples. A oração do Pai Nosso é uma oração simples. Pai Nosso que estás no céu. A gente vê que na última parte, livrai-nos do mal, Ele fala do mal no final. Tem pessoas que vivem na língua, né? Derruba alguma coisa, ei, quebrou o copo, ei, capeta, foi você, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quebra um copo, Satanás, é você que está querendo me tentar. O cara te fecha, você, Satanás. Mas fala mais Satanás do que Deus. Repete 10 vezes diabo no dia e uma vez Deus. O que você acha que vai acontecer?
O que vai sair da tua boca? O que mais? Qual é a luta que você vai vencer desse jeito? Tiago fala sobre a língua, que é como um leme, algo tão pequeno, mas que causa uma destruição tão grande. O que um leme faz no navio? Um volante, né, um volantinho desse tamanho pode fazer um navio de milhões de toneladas afundar. Parem de reclamar! Parem de reclamar! O reclamar é clamar duas vezes. 15. O Senhor disse a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Isso é algo muito importante. Eles já tinham clamado. Deus já tinha dado a direção. Por que ao invés da gente ficar com aquilo que Deus falou, com aquilo que o próprio Espírito Santo usou, o pregador, a palavra, a bispo, as pessoas que passam nesse altar, está falando, vai, faz isso aqui, assina esse contrato, dá esse passo de fé, perdoa, ama, ajuda. Por que a gente vai perguntar a opinião de homem se a gente já tem a opinião de Deus? Por que a gente se esquece que o homem foi criado por último e não primeiro? Adão e Eva foi criado por último, Deus não queria opinião. Deus não pediu opinião de Adão. Deus criou todo mundo sem opinião de ninguém, Ele não precisa da nossa opinião. Ele precisa da nossa obediência. Ele não precisa do nosso questionamento, Ele precisa da nossa retidão. Ele não precisa ouvir os nossos pensamentos, Ele precisa que nós vivemos uma vida íntegra. Foi o que Ele falou de Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus, um homem que se desvia do mal. Por que você está clamando de novo? Você já sabe o que Deus quer. Por que você está demorando para obedecer Sara? Ele já sabe, você já sabe o que Deus quer. Mas bispo, eu preciso disso aqui. Por que você está voltando nesse mesmo assunto? Por que você está clamando a mim? Por que a gente precisa ouvir tantas vezes? E eu lembro de um debate, né, que eu ouvi e ele debateu e o cara falou assim, não, mas está esse versículo aqui. Tinha vários, tinha 11 inclusive, 11 versículos falando do mesmo assunto. Mas ele falou o seguinte, a pessoa falou, não, mas você só pegou esse versículo. Ele usou uma palavra, uma expressão que eu adorei. Precisa de mais que um para obedecer. Deus usar uma palavra na Bíblia já é suficiente. Eu não preciso de um capítulo. Eu preciso de uma palavra. Deus é um Deus de uma palavra. Ele não disse, haja um sol muito iluminado, bem quente, que dá 1000 vezes o tamanho da terra. Ele falou, haja luz. Ele não precisou repetir. Uma palavra se sustenta. É através de uma palavra que tudo se sustenta e tudo se movimenta. Mande o povo de Israel marchar. O momento é de marchar. O momento é de praticar. O momento é levantar e andar. O momento é ir bater na casa daquela pessoa que você não gosta e pedir perdão ou perdoar. É pagar aquela dívida. O momento é você dar esse passo de fé e assinar esse contrato. Faça. Haja com a sua fé, porque ela é gratuita. Você não paga nada para ter ela. Foi te dado de graça. Para você, porque o custo foi alto. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, Marcos 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram os mensageiros. Chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele, sua filha morreu. Quantas pessoas chegam na nossa porta para só dar notícia de desgraça? Quantas pessoas que você já olha de longe e você já sabe o que vai vir?
Quantas vezes você pergunta para alguém por educação, mas você nem quer que ela responda? Porque você já sabe que ali vai ser meia hora dela falando de problema. Cristão que é cristão, não fala de problema. Cristão que é cristão, nem fala. Se é para falar, fala das bênçãos de Deus. Se é para falar, glorifique a Deus. Se é para falar, abre uma Bíblia e lê um versículo. Você não vai salvar ninguém quando você vai falar só de problemas que não estão sendo resolvidos. Ah, irmão, a situação está... Ah, dificuldade. Ai, é o crente 6 horas. Não, não é o 6 horas da tarde, é o 6 horas por mim. 6 horas por mim, irmão? Vem cá, 6 horas, 6 horas. Gente, é maravilhoso. Claro que sim, nós temos intercessão, nós oramos e tal, mas... Eu lembro que... Isso diversas vezes já aconteceu. Da gente ficar 7 horas de jejum, 38 mil pessoas passando aqui orando no microfone, a bispa iniciando, a bispa fechando, é palavra para todo lado, 8 horas de palavra, 10 horas de palavra, acabou o negócio, a pessoa vai e pede uma oração. Ó aqui, bispo, ora aqui por mim. Gente, nós fez até agora, nós está 12 horas fazendo o quê aqui dentro? Pelo amor de Deus, é o mesmo Deus. Deus, ele não quer muleta, ele não quer que você viva buscando o peixinho, ele quer que você aprenda a pescar, ele quer que você jogue a rede. Ele não fala, vem o peixe, ele fala, jogue a rede. Nós podemos orar, o mesmo Deus que está sobre mim, está sobre você. Não há diferenciação. Deus, ele vai usar quem ele quiser. Tudo é para a glória dele. Porém, Jesus não fez caso dos comentários deles e disse a Jairo, não tenha medo. Não tenha medo. Toda vez que alguém chega para falar de alguma coisa morta, um trabalho, um negócio que não fechou, uma situação que não foi resolvida, sempre a primeira arma que o diabo solta no nosso coração é o medo. E o medo vem para nos cegar, para esquecer aquilo que a gente já sabe, para esquecer aquilo que a gente já viveu. Quantas vezes eu já vi de pessoas que ouviu coisas e ficou tão desorientado que não conseguiu chegar em casa. Ela faz esse percurso todos os dias, mas se perdeu na volta de casa. Isso que o medo faz. O medo faz você esquecer até o caminho da sua casa. Faz esquecer o básico. Sabe, esquecer. Eu lembro de pessoas que às vezes chegava com um parente no hospital, ficava tão desesperado, com tanto medo, tão apavorado, que a pessoa perguntava qual é o seu nome, ela não sabia o nome dela. Quem já viu isso já acontecer? Esquecer o nome. É isso que o medo faz. Faz a gente esquecer de pensar. Porém, Jesus não fez caso dos comentários. Deus não quer ouvir nos comentários, e nem quer que nós venhamos a ouvir também os comentários. Não tenha medo, apenas creia. Repita comigo, não tenha medo, apenas creia. 37. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Isso é algo muito importante, é muito importante isso. Às vezes a gente acha que tá cheio de irmão, tá cheio de amigo, tá tudo bacana, tá tudo legal. Quando o negócio pega mesmo, você só pode contar com 1, 2, só com quem realmente tem a mesma fé. Procure pessoas que têm a sua fé pelo menos igual, mas que tenha maior, mas que te leva para cima. Eu lembro de um comentário que eu vi, acho que de um bilionário, ele falou o seguinte: eu era rico até eu começar a andar com milionários, aí eu me tornei milionário. Depois eu comecei a andar com bilionário, aí me tornei bilionário. É a mesma coisa na vida espiritual. Não tem segredo. Você está andando com quem só come, só vem tomar ceia uma vez no mês, você só vai ter bênção, olhe lá uma vez no mês. Você anda com gente que todo dia está aqui, come aquele quarto de guerra, faz jejum e oração, sacrifica, obedece, marcha. Ah, meu amigo, pode ter certeza, você vai ser o próximo Pedro a andar sobre as águas. Você vai ser o cara que vai entrar em cova e não vai acontecer nada.
Vai ser o cara que vai entrar em fornalha e não vai acontecer nada. Por quê? Porque isso é fé. Você anda com alguém que te joga para cima e não para baixo. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João, 38. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão. Tudo que acontece que está morto em casa ou trabalho, tudo é uma confusão. Saiba de uma coisa, Deus não é Deus de confusão. Isso já a Bíblia já diz. Deus não vai falar uma coisa e depois vai falar outra. Algumas pessoas, por não ouvir a voz de Deus, estão matando Isaac. Ah, mas Deus não mandou sacrificar Isaac, Deus deu a segunda ordem lá em cima. Tem gente que não está ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque fala muito. Toda oração, eu já falei 1 milhão de vezes, não é um monólogo, é um diálogo. Tem duas pessoas que falam. Nós precisamos ouvir o que Deus quer. Se Abraão não tivesse ouvido, tinha matado Isaac. Você precisa ouvir. Quando chegaram na casa, quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro e lamentação em alta voz. Quem consegue se concentrar com gritaria, com choro, com briga? Não tem como. Eu sempre falo que o trabalho de Deus é como um ourives. Você vê que é minucioso. Você não ouve uma música. Eu já vi uma vez lá no interior um ourives trabalhar. Assim, chega até a ser bonito. Ele fica um silêncio, e ele bota aquele monte de lupa, ele está lá esculpindo ouro, ele está lá mexendo com ouro, e aquele silêncio. Para você lapidar um diamante, para você lapidar um ouro, para você escrever, você precisa de silêncio, você precisa de paz. O Espírito Santo te dá paz no meio da confusão. Não havia paz, mas a paz chegou naquele momento. 39. Ele entrou e disse, por que todo este choro e alvoroço? Ele já sabia, já tinha ouvido lá atrás. Certeza que Jairo já estava falando, meu Jesus, por que você não veio, rapaz? Oh, meu Deus, o cara estava lá, a menina ainda estava respirando, era mais fácil. Quantas vezes a gente... Olha, Jairo, quando ele chegou, ele queria ensinar Jesus a trabalhar. Você vai lá em casa, você vai orar pela minha filha, ela vai ser curada. Deus não faz isso. Sabe o que isso me mostra? Isso aqui me mostra algo muito interessante. Pessoas que querem ensinar Deus a trabalhar. Você não vai ensinar um arquiteto, um engenheiro a trabalhar, sabendo que você não é engenheiro e nem arquiteto. Você não vai chamar num confeiteiro e falar, não, é só jogar aqui ó, os negócios de chantilly, faz as coisas. Não, você não vai fazer isso, porque você não sabe nem o mecanismo, você sabe qual o tempo da massa, você não sabe nada. Você não vai chegar lá e pegar, né, muitas vezes a pessoa lá que está cortando cabelo, você já vai e já pega a maquininha, você vai fazer um estrago na tua cabeça, cara. A pessoa só faz isso na vida. Você vai ensinar o especialista a sua profissão? Você quer ensinar aquele que faz isso, aquilo que ele é a vida dele, fazer isso, como ele vai trabalhar? Deus, ele não vai trabalhar no seu tempo, ele não vai trabalhar com as suas ferramentas, ele não vai trabalhar da sua forma de trabalhar, ele não vai seguir o seu manual, ele trabalha no tempo dele. Olha aqui a Bíblia diz, ó. Uma grande multidão seguia apertando Jesus, estava ali uma certa mulher, aí ele foi a mulher ali, ainda passou, curou a mulher com fluxo, aí foi embora, aí vai lá, e a multidão, e ele para, e vem naquele tempo, quando chegou lá, a menina já tinha morrido. Já falei aqui, ó, sua filha morreu, não deu tempo. O que Jesus falou? Não ouça os comentários. Está no controle, amigo. Nada saiu do controle. Não é porque a sua filha morreu que aquele que ressuscita não está na tua frente. Não é porque esse negócio não foi assinado que ele vai ficar do mesmo jeito. Não é porque essa conta não foi paga que isso não vai ser resolvido de uma outra maneira. As pessoas se desesperam. Esquece que tudo faz parte de um plano.
E aqui faziam parte de um plano, mais uma vez. Pode voltar. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem. Essa é a famosa frase, quem ri por último ri melhor, né? Ele, porém, mandou todos saírem, tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde ela estava deitada. Aqui é muito interessante. A Bíblia diz, aonde ela não estava morta, ela estava deitada. Em nenhum momento Jesus viu aquilo como impossível. Nós não podemos ver as coisas como impossível. Porque se eu vejo isso como impossível, vai se tornar impossível. Eu tenho que ver sempre que tudo é possível. Toda área pode ser ressuscitada. Toda área morta pode sofrer uma ressuscitação. É casamento, é na família, no financeiro, em todas as áreas pode sim ressuscitar. 41. Segurando a menina pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. Jesus os proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou lhe dar alguma coisa para comer. Eu gosto muito desse final, porque é que muitas vezes acontece. A gente pode até ressuscitar uma situação. Deus pode até ressuscitar um casamento. Mas o que esse casamento vai se alimentar? E mandou lhe dar alguma coisa para comer. Será que esse casamento vai se sustentar com brigas, pornografias, esse monte de baboseira que o mundo ensina, que muitas vezes não tem que ter um pouco de ousadia, tem que botar uma pessoa na relação, tem que fazer tal coisa, tem que tentar alguma coisa, tem que abrir para isso aqui, tem que testar isso aqui. É ou não é? Mas o que Deus está falando é que a coisa vai se sustentar como sempre sustentou. Ele não criou Adão e Eva e sustentou esse casamento por brinquedinhos sexuais, por terapia de casal. Foi sustentado pela palavra, pelo respeito, pela admiração, pelo afeto, porque quando você ama a Deus, você ama a sua esposa. Quando você ama a Deus, você respeita o seu marido. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar no seu casamento, as coisas vão ser alimentadas por Deus. Respeito é por Deus. Você ama e manter um casamento por Deus. Não adianta, goste ou não. É a palavra. Você não tira Deus da palavra. A palavra é Deus. Então, se você quiser inventar alguma coisa, invente. E vai para o precipício. Ah, bispo, mas funciona comigo. Maravilhoso. A gente sabe que quando você dá coisas para comer, olha aqui, ó, e mandou lhe dar alguma coisa, e não é algo que é direcionado pela palavra, aquilo não se sustenta. Então eu penso que as coisas de Deus é uma coisa muito santa, é muito pura. Deus fala sobre a mácula do casamento, fala sobre a cama, fala sobre a santidade. Às vezes as pessoas estão aqui e estão aí brincando, e às vezes está aí num namoro eterno. Já vi gente aí namorando há 10, lembro de uma pessoa lá no interior, que ela estava namorando com uma pessoa há 10, 11 anos. 11 anos. 11 anos. O que aconteceu? Não casou. Aí ela foi, arrumou outra pessoa e casou com essa pessoa e está casada até hoje, há muitos anos. E não adianta, namoro cristão é rápido, né? Ou a gente entende que a gente constrói junto, ou não, eu vou construir depois. Não, você constrói junto. Ou você é uma só carne, um só pensamento, a gente vai e trabalha dessa maneira. Então, Jesus proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou lhe dar alguma coisa para comer. Vamos se alimentar da coisa certa. Vamos começar a ouvir aquilo que realmente importa. Tudo que isso era a palavra de Deus. Tudo que é direcionado por Deus. Tudo que é encaminhado pelo Espírito Santo. A gente está ouvindo muitas coisas,
O mundo fala demais, parente fala demais, muitas vezes pai, mãe, filhos. Fora da palavra, não ouça. Se estiver dentro da palavra, estiver correto, pode ouvir. Para começar, é um mandamento pai e mãe. Então a gente sabe que as coisas de Deus precisam ser muito bem claras. Quando eu tenho a palavra e eu me comunico com Deus, eu sou guiado por Deus. Você pode em qualquer lugar pegar uma Bíblia e estudar e você vai conhecer a palavra de Deus. Você vai ser guiado por Deus. E Ele que vai te conduzir. Você não precisa ouvir tal pessoa, uma interpretação, tal pastor. Está cheio de gente ouvindo interpretação de pastor que fala que dizimar e ofertar, né? Não precisa dizimar e ofertar, não é obrigatório. Está cheio de gente que Deus é mamon, está seguindo essa linha. Ouvindo o pastor falando asneira, tirando a palavra, cortando metade da Bíblia aqui. Por quê? Porque é conveniente. Agora, tem gente, sempre de gente também, aí, abrindo igreja, fazendo o quê? Eu não consigo me libertar de tal situação, né? Então eu vou abrir uma igreja dessa situação. Então daqui a pouco vão abrir igreja para bêbado, vai ter abrir igreja de adúltero, vai ter abrir igreja de gente que tem problema com vícios, de crack, de cocaína, vai ter igreja de pessoas viciadas em mentira. Então vai ter a igreja de tudo, porque se eu não me mudo, eu abro uma igreja e chamo todo mundo para lá. Cristo é transformação. Nós não podemos esquecer disso. Se a palavra não muda, o que vai mudar? A palavra é a única forma de a gente voltar à natureza de Cristo. É um retrocesso, eu volto agora para aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus criou, os padrões lá do Jardim do Éden. Então, ouça Deus. Peça direção para Deus. Não há nenhum pastor e nenhum pregador que é mais inteligente que o Espírito Santo. Ouça Deus, seja guiado por Deus, tenha um relacionamento com Deus, seja santificado por Deus, seja purificado por Deus, seja refinado por Deus. Porque dessa maneira, você sabe o que Ele quer de você. Esteja aqui, sempre ouvindo a palavra. Não, eu vou ficar aqui em casa porque eu tenho minha coisa com Deus, então a casa de Deus não serve mais para nada. Então não sei por que Jesus ia tanto para sinagogas, né? Para pregar, essa igreja não é importante. A igreja é importante, é essencial. Então nós precisamos saber que o aluno, né, fosse assim, não precisava ter faculdade. A gente aprende. Aqui a gente tem um propósito de vida. Aqui a gente sustenta trabalhos. Aqui a gente é guiado, a gente faz parte de um projeto. Então, é muito mais do que você sentar numa cadeira e ouvir uma palavra, depois ir embora para casa. Você está vinculado a um corpo. Então, cada vez mais que eu ouço isso, eu vejo que Deus, Ele é um Deus estrategista, é um Deus extremamente inteligente, que é soberano, Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle do mundo inteiro. Alguma coisa acontece, pode saber que Deus está no controle disso. Tal parente não foi o fofoqueiro, não, Deus teve o controle, Ele que fez trazer. Porque tal... Não, Deus teve o controle, Ele fez chegar, Ele fez revelar. Nada que é oculto continuará oculto, será revelado. Deus, Ele quer que nós sejamos a pessoa corajosa, que tem aquilo dentro dela, espere que Deus vai fazer essa obra. Hoje, Ele não vai deixar que esse inimigo continue. Ele não vai deixar que comentários como esse inibam ou até mesmo nos afaste de uma ressuscitação. Deus, Ele tem um projeto. Nós precisamos participar e entender sobre esse projeto. E se nós estamos num horário desse, ouvindo uma palavra de uma magnitude, de uma profundidade dessa, é porque Deus, Ele tem algo para nós. E coisas que a gente já ouviu. A palavra se resume hoje a isso. Você já ouviu isso. Você já ouviu. Você está ouvindo a mesma coisa. A palavra se resume a isso. Você conhece isso. Você já ouviu a palavra. E você só está brincando. E sabe o que acontece? Quem brinca perde tempo. Nós não podemos mais perder tempo. O tempo é muito precioso. Né? Eu vi esses dias uma
o rapaz ele falou assim, ninguém sabe o valor de um ano, aquele menino que perdeu um ano, ou alguma coisa assim, ou ninguém sabe o valor de um mês, para uma mãe que teve um filho prematuro. Ninguém sabe o valor de uma hora, aquele que chegou atrasado. Ninguém sabe o valor de um milésimo, um segundo, aquele que pegou medalha de prata, alguma coisa assim. Não lembro direito. Mas o tempo é mais importante que isso. A gente sabe que tudo que a gente faz, a gente precisa saber que precisa ser voltado para Deus. Tudo para ser para a glória dele. Se não for para a glória dele, está sendo para a minha glória. E as coisas, a palavra aqui está se resumindo nessa clareza. Nós já estamos ouvindo há muito tempo a mesma coisa e tem coisas que nós não tomamos decisões ainda. Nós não renunciamos, nós não paramos, nós não praticamos. Nós precisamos praticar aquilo que Deus já nos ensinou. Deus ele já falou, pare de ouvir, ouça a mim. Pare de ter medo. Pare de duvidar. E eu, finalizando o que ele falou ainda para Moisés, por que você está clamando de novo? E eu digo agora para você, por que você está nessa madrugada? Diga o povo que marche. Diga o povo que marche. E quando eu falo isso, claro que a gente tem que estar na madrugada, ouvindo a Deus, né? Mas a gente às vezes está pedindo a mesma coisa que Deus já falou. É isso aqui. Você tem uma lista de palavras que eu já falei que é isso aqui. Você já ouviu 10 vezes, 10.000 vezes a mesma coisa. Agora marche, pratique, tome decisões, que nessa quinta-feira seja marcado por decisões na sua vida. E que isso venha gerar uma eliminação de um problema que você nunca mais vai ver. E também de uma ressuscitação de algo morto, que para você parecia impossível. Para todos que estavam ao seu redor, riam de você. Riam, eles estavam rindo de Jesus. Eles estavam duvidando de Jesus. Mas quem foi por último? Foi os pais. Foi Jesus que viu aquilo que para ele não é difícil. Ressuscitar uma situação para Deus não é difícil. É mais difícil fazer você acreditar 100% no que ele já falou para você. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar e vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Se conecte com Deus nesse momento. E a melhor coisa que nós devemos fazer é reconhecer. Deus quer que nós confessemos. O que é confessar? É declarar a verdade. O que realmente eu já sei e o que realmente eu vou praticar a partir de agora. Fala para Deus o que realmente importa para você. O que realmente Ele já falou para você e você ainda não fez. Fala para Deus. Meu Deus, eu sei que o Senhor está falando isso. Eu sei que eu estou rodando nesse deserto. Eu sei que eu já ouvi essa palavra 1 milhão de vezes. Sim, meu Deus. O momento agora é eu marchar. Toma as suas decisões. Assuma esse compromisso com Ele hoje. Que a partir de hoje, você comece a confiar nele e obedecer aquilo que ele anda indicando, direcionando a você há muito tempo. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença nesse momento e agradecemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor está no controle de tudo. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite a cada coração, meu Deus. E que o Senhor venha tirar as escamas, que o Senhor venha tirar, meu Pai, aquilo que está bloqueando, aquilo que está atrasando, aquilo que está fazendo essa pessoa retroceder. Que hoje, meu Deus, ela ouça pela última vez. Por que você está clamando a mim o mesmo assunto, o mesmo problema? Se você sabe que você deve fazer e obedecer e marchar, que hoje, meu Deus, o medo, a incredulidade, a preguiça, meu Pai, venha ser arrancado de nós e que possamos, meu Deus, realmente, meu Deus, acreditar,
confiar, meu Deus, que essa situação vai sim, meu Pai, ser ressuscitada. Meu Pai, nós pregamos ainda, meu Pai, nós falamos que na segunda-feira sobre o vale dos ossos secos, o Senhor fala: profetize, profetize, meu Deus. E hoje, meu Pai, possamos sim, meu Pai, podemos sim profetizar e declarar, meu Deus, que verdadeiramente hoje aquilo que estava morto, meu Pai, será ressuscitado. Meu Pai, como está ali, meu Pai, na tua palavra, o barulho de ossos, o chocalho, meu Pai, ossos se juntando, pele, nervo, meu Deus, os tendões, a carne, foi tudo voltando, meu Deus, e aonde havia um vale podre, meu Deus, um vale morto, fedido, meu Deus, agora havia um grande exército, porque nós profetizamos, meu Deus, e que possamos muito mais do que profetizar, meu Deus, é obedecer, meu Pai, porque ressuscitar morto, o Senhor sabe, isso não é difícil, meu Deus, o que é difícil é fazer nosso, meu Pai, coração, meu Deus, realmente acreditar, meu Pai, e obedecer aquilo que o Senhor está mandando, e que possamos hoje, meu Pai, ter força, obediência para obedecer, meu Deus, meu Pai, não ter mais medo, não ter mais, meu Deus, meu Pai, a incredulidade, acreditar que não é para nós, mas sim, meu Pai, é para nós. Sim, meu Deus, aquele povo estava lá falando, reclamando que podia já ter morrido meu pai no Egito, voltar, Senhor, aquele ponto, aquele tempo de escravidão, mas o Senhor não chamou nós para sermos escravos, mas livres, meu Deus, livres, porque aquele que está com o Senhor é um povo livre, aquele que te obedece é livre, aquele que te ama é livre, meu Deus, não, meu Pai, aquele que obedece à carne, que vive sendo escravo, meu Pai, de desejos, de moralidades, de mentiras, meu Pai, de preguiças, esses sim é os escravos. Sim, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a todos nós, que, meu Pai, dessa madrugada de quinta-feira, venha sair, meu Pai, grandes respostas, grandes, meu Pai, grandes destravamentos, grandes desbloqueios, meu Deus, eu abençoo a sua vida. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha concretizar e materializar a cada oração, a cada pedido, a cada desejo, a cada clamor, a cada, meu Pai, meu Deus, a cada lágrima que está sendo, meu Pai, caindo desse rosto, meu Deus, meu Pai, de dor, meu Deus, de desejos, meu Pai, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa responder, que o Senhor possa, meu Deus, entregar hoje, meu Pai, nesta quinta-feira, grandes testemunhos, para mais uma vez ser para a sua glória, meu Pai, mais uma vez para ser exaltado o seu nome, meu Deus. Oh, meu Deus, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço por estar aqui, meu Deus, que possamos hoje, meu Pai, sair, meu Pai, da posição de estagnação, a posição, meu Deus, de inércia, Senhor, espiritual, e que possamos começar a caminhar numa profundidade, águas mais profundas, meu Pai, começar a jogar redes, começar a pisar na água, começar a pisar na terra, colocar cajado na terra, sim, meu Deus, começar a acreditar que o Senhor está no controle, isso, meu Pai, faz parte de um grande plano, um grande projeto, meu Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Pai, por estar aqui no momento certo, na hora certa, meu Pai, clamando, adorando, meu Pai, te glorificando mais uma vez. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Meu Pai, eu peço que o Senhor continue falando, conduzindo, meu Pai, se for o caso, incomodando, meu Deus, não nos deixe parados, não nos deixe ser enganados, meu Pai, acreditando nas nossas próprias mentiras. Não, meu Deus, não nos deixe cegos, que possamos enxergar, que possamos ouvir, que possamos falar, que possamos caminhar, que possamos, meu Pai, declarar, profetizar, meu Deus, e que tudo aquilo, meu Pai, que estava morto, venha, meu Pai, ser avivado, ressuscitado, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, abençoo o teu povo e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus, amém.
Amém, amém, graças a Deus. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor guarda-te livre de todo mal, guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Que Deus guarda a sua alma, a sua entrada, que Ele te leve em paz, em segurança, que Ele coloque os anjos do Senhor para te guardar, te zelar, cuidar de você, que essa quinta-feira seja marcada por uma grande quinta-feira, uma quinta-feira de vitória, a melhor até então da sua vida, que esse mês não termine sem grandes respostas, grandes vitórias, grandes entregas, grandes testemunhos, que possamos virar páginas, meu Pai, virar capítulos, iniciar um novo tempo, uma nova história, meu Deus, que possamos, meu Pai, acabar, meu Deus, esse semestre, Senhor, esse ano, como melhor ano da nossa vida, em 10 vezes mais em todas as áreas. Eu agradeço, eu acredito, eu tomo posse, meu Deus, eu confio no Senhor, meu Deus. Eu abençoo o teu povo, meu Pai, e peço que o Senhor continue conduzindo a todos nós. Meu Pai, se não estamos sendo conduzidos, então comecemos a ser conduzidos, e que nenhum dia mais, meu Pai, passe sem, meu Deus, nós terminarmos, meu Deus, como o melhor dia da nossa vida até então, um dia de respostas, e colocar a cabeça do nosso travesseiro, meu Deus, sem ter nada do que se arrepender. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém?